Vamos lá, né? Na sequência, aos estudos de Mateus. Esse já é o 19º estudo dessa série. Acho que já é a maior série que nós temos, né? Graças a Deus. Bom, vamos lá. Mateus 18, verso 1, só para ter base. Hoje a coisa está meio agitada aí, né? Todo mundo encontrou? Então, Mateus 18, verso 1, só para a gente ter uma base. Se quiser, Rodrigão, tirar essa cadeira sua e vir para cá, vocês ficam aqui dentro. Ó. Daí você sai daí, você fecha direitinho, né? Ficam mais quentinhos também. Então vamos lá, Mateus 18, verso 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos rogar ao Senhor que nesse tempo de estudo e de meditação na Tua Palavra, o Senhor venha falar conosco, o Senhor ministre sobre nós, sobre a Tua Igreja, que o Senhor nos ensine, saímos daqui edificados pelo Senhor. Pedimos a interpretação e a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que nos ensina em todas as coisas. Pedimos, ó Pai, realmente o Teu cuidado, o Teu conduzir sobre esse tempo de reflexão sobre a Tua Palavra. Fala conosco, possamos sair daqui ouvindo, com a convicção que ouvimos a Tua voz. Ensina-nos em nome de Jesus. Nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, pelo menos 2 vezes o Evangelho de Mateus, ele relata um interesse, uma curiosidade, uma preocupação nos discípulos em relação a ser o grande, o maior no reino dos céus. Esse verso aqui de Mateus 18, verso 1, né, ele deixa isso bem claro, né? Diz assim: aproximaram-se de Jesus, olha só, os discípulos, perguntando, né, para Jesus, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Né? Olha só o interesse, né, a preocupação e a curiosidade dos discípulos. Eles queriam saber quem era o maior no reino dos céus. Pois bem, em resposta a esse curioso interesse, né, dos discípulos, Jesus demonstra em sua palavra que em relação ao reino dos céus nos importa sermos semelhantes a 2 figuras: as crianças e os servos. Irmãos, no estudo de hoje, veremos uma palavra muito simples, um estudo muito simples, mas ainda assim muito importante. Falaremos sobre essa resposta, ou a resposta de Jesus sobre esse interesse, para esse interesse dos discípulos, em relação a quem é o maior no reino dos céus. Veremos 2 textos. O primeiro sobre a figura da criança e o outro sobre a figura do servo. Sem demora, então vamos lá, Mateus 18, verso 1 a 5. Vamos ler esse versículo novamente, mais a continuação do texto. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Bom, vemos em Mateus que os discípulos, então, eles se aproximam de Jesus, né, como está aí no verso 1, dizendo: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E eu pergunto a vocês, irmãos, o que essa pergunta, o que está por trás dessa pergunta dos discípulos? Pense rapidamente, tente enxergar o que está por trás dessa pergunta dos discípulos.
em relação a quem é o maior no reino dos céus. O que nós podemos ver e dizer sobre essa pergunta? O que está por trás dela? Desse interesse, dessa curiosidade, dessa preocupação dos discípulos em saber quem é o maior no reino dos céus. Ele queria que Jesus respondesse se era ele. Sim, com certeza, né? Vocês queriam saber ali quem era o maior. Mas o que mais a gente pode falar sobre essa pergunta? O que mais a gente pode dizer? Né? O que está por trás dessa pergunta? O interesse dele em estar ou ser o maior. Estar próximo do maior ou ser o maior. Eu vejo um interesse pessoal. É o interesse. Irmãos, a gente vê aqui nos discípulos algo inerente ao homem. No homem está essa tendência, esse desejo de ser, sabe o quê? Maior, melhor. Isso vem lá do Éden, né, onde o homem na tentação desejou ser como Deus. Ele queria ser maior. Ele queria ser, né, algo mais importante. Irmãos, isso aqui é algo do homem. E nos discípulos não era diferente. Nós estamos falando aqui de algo inerente ao homem. E a gente vê nos discípulos essa tendência também que é inerente ao homem, de quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior? Esse interesse em ser o maior. Isso aqui para nós é importante e muito curioso. Sabe por quê? Irmãos, podemos ver aqui no Evangelho que o Senhor Jesus, né, e o Evangelho trata nos discípulos aquilo que é inerente ao homem. Nós vemos aqui o Senhor, né, e o Evangelho tratando questões inerentes ao homem, mesmo nos discípulos, né? Ou seja, exclusivamente ou principalmente ou também nos discípulos. Irmãos, Jesus e o Evangelho tratam o homem cheio dos seus interesses e inclinações distorcidas e pecaminosas. Nos discípulos também havia um interesse entre eles, e a gente vê isso pelo menos 2 vezes em Mateus, nesse texto e no que a gente vai ver a seguir, em quem era o maior. Havia entre eles essa questão, essa preocupação, quem será que é o maior no reino dos céus? Irmãos, essa é a ótica real do Evangelho. Os discípulos não eram anjinhos, nem seres semi-celestiais, como talvez alguns filmes estão falando por aí. Não, eles eram, sabe o quê? Homens. Com suas tendências, com suas fraquezas, com suas limitações, com seus pecados. Repletos, sabe do quê? Daquilo que é inerente no homem. Nós vemos o Senhor, né, lidando, tratando nos discípulos aquilo, irmãos, que é inerente ao homem. De repente aparecem os discípulos querendo saber quem era o maior. Tanta coisa para pensar, tanta coisa para se preocupar, e estão lá, o quê? Pensando quem é o maior. Jesus, diga para nós, quem é o maior? Quem é o maior? Bom, olha só, diz aí a palavra no verso 2, que Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre essa atitude do Senhor, ao colocar uma criança ali no meio deles. Ó, preste muita atenção nisso, né? Jesus pega uma criança e coloca onde? No meio dos discípulos. Não coloca à frente, né? Não coloca em coloca ali no meio dos discípulos. Diz o texto que Jesus, ao colocar essa criança no meio deles, disse aos seus discípulos, presta atenção, o que Jesus vai dizer aos discípulos que estão ali preocupados quem era o maior no reino dos céus. Né? Jesus está dando uma resposta a eles. Jesus está respondendo a essa colocação, a esse questionamento, a esse interesse dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Aí no verso 3, Jesus diz assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, segundo o Senhor, para entrarmos no reino dos céus,
Isso é uma condição que ele coloca, que o Evangelho coloca. Para entrarmos no reino dos céus, não necessariamente precisamos ser maiores ou melhores do que ninguém. Quem é o maior? Não precisa disso. Necessariamente não precisamos ser maior ou melhores do que ninguém. Pelo contrário, devemos, como ele diz, nos converter e nos tornar como crianças. Somente dessa forma podemos, segundo o Senhor, entrar no reino dos céus. Jesus disse: se não vos converterdes e não vos tornardes, tem duas coisas aqui, hein, ó, conversão e transformação. Se converter e se transformar e se tornar como crianças, ele disse, de modo algum. O quê? Entrareis no reino dos céus. Você viu o quanto essa questão é importante, né? E o quanto Jesus vai longe, vai profundo, né? Em resposta àquele interesse dos discípulos. Aquela pergunta dos discípulos, quem é o maior? Quem é o maior? Bom, saiba de uma coisa, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, não entrarão de modo nenhum no reino dos céus. Irmãos, na conversão ao reino dos céus, nos tornamos como criança. O que será que Jesus queria dizer ao comparar aqueles que entram no reino dos céus como crianças? Será que ele estava falando sobre ser imaturo, infantil, imprudente, inconsequente, como geralmente as crianças são? Será que era isso que Jesus estava falando? Vocês precisam se tornar crianças, imaturas e infantis? Será que era isso? Não, nesse texto não é essa a colocação. Jesus não está falando sobre isso. Jesus aqui, a colocação de Jesus é em relação à modéstia, à simplicidade, né, à inocência, à humildade que há nas crianças. Por quê? Olha só o que ele diz aí no verso 4. Ele diz assim, aquele que se humilhar como essa criança, esse é, olha só, o maior no reino dos céus. Irmãos, segundo o Senhor, segundo a palavra, segundo o Evangelho, aqueles que entram no reino dos céus, estes se humilham como crianças diante do Senhor. Irmãos, o dicionário define assim a característica de humildade, né? A simplicidade. Olha só que interessante. Peguei aqui 3 definições que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada. Primeira, sobre humildade, sobre simplicidade. Atributo característico de quem conhece seus próprios limites. Segunda, sentimento em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém. Terceira, que expressa submissão à frente de seus superiores, acatamento. O dicionário define dessa maneira a questão, a característica de humildade e a simplicidade. É um atributo característico daquele que conhece os seus próprios limites. É um sentimento em que há ou demonstra fraqueza, olha só, diante de algo ou alguém. Ou aquele que expressa submissão à frente dos seus superiores, aquele que acata com os seus superiores. Amados, diante de tudo isso, qual que é a lição que Jesus traz aqui para os seus discípulos? Em relação ao reino dos céus. Porque ele fala em entrar no reino dos céus. O que ele fala? Qual que é a lição aqui, irmãos? Humildade. Eu vejo dependência, que é depender, a condição de você depender de Jesus para você alcançar o reino. Sem dúvida, como uma criança, né, que depende, né, dos pais. Irmãos, a lição é que em relação ao reino dos céus, mais importante do que ser maior ou melhor do que os outros, em relação ao reino dos céus, não sei se em relação aos homens, né, mas em relação a Jesus e ao reino dos céus,
Mais importante do que ser maior ou melhor que os outros é reconhecermos nossos próprios limites e nossas fraquezas. Mais importante do que ser maior do que os outros é nos submetermos àquele que nos é superior. Mais importante do que ser maior do que os outros é acatarmos com cuidado e temor aquele que nos ensina e nos guia pelo caminho da vida. Irmãos, sobre essa questão, Tiago, olha só o que Tiago diz assim. Deixa aí o texto aberto, né? Mas abre comigo em Tiago, verso 4, capítulo 4, verso 6 ao verso 10. Tiago, capítulo 4, verso 6 ao verso 10. Tiago diz assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Maneira curiosa, esse texto repete algumas expressões lá do texto de Mateus, como conversão, né? Como chegai-vos, como purificai-vos, como lamentar, como, né, ele fala sobre conversão, ele fala sobre transformação. E o texto aqui, é claro, né, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. E ele conclui, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, para nós isso deve ser muito claro. Em relação ao reino dos céus, devemos ser como crianças. O exemplo que Jesus traz aqui é lindo, né? Por que Jesus coloca aquela criança ali no meio dos discípulos? Não estava nem preocupado com o pensamento deles. Nada, né? Nem um pouco, irmãos. Jesus coloca uma criança em meio aos homens e seus interesses. Crianças com sua inocência, com sua simplicidade, vivendo rodeada dos homens e dos seus interesses. Deu para perceber isso? Irmãos, Jesus quer que a gente seja dessa maneira, assim deve ser, como criança. No meio dos homens e os seus interesses. Estão lá os homens, né? Perguntando, questionando, inquirindo, quem é o maior, quem é o melhor, quem é o mais importante? E nós estamos lá como crianças. Eu pergunto para você, será que aquela criança ali naquele momento, né, estava preocupada ou tinha alguma pretensão em ser maior ou melhor que alguém? Hã? Por que Jesus coloca ela ali, aquela criança ali? Aonde será que estavam os olhos daquela criança, irmãos? Aonde será que estava a preocupação daquela criança? Será que era em ser maior ou melhor que alguém? Irmãos, ali estava uma criança, sem nenhuma dessas pretensões. Você já viu criança querendo ser melhor ou maior que alguém? Estou falando de criança ainda inocente, né? No estado ainda de inocência. Oi? Geralmente ela quer ser igual, ela usa espelho. Ela quer ser igual, ela quer estar com o pai, ela quer brincar. Quando a gente vê a Rebequinha aqui brincando, né? Entra no meio de nós, ela tá aí com nada. Você vai lá, mexe com ela, ela tá nem aí. Ela não é assim. A criança não conhece a vaidade. A vaidade. Exatamente. Mas ela tá ali no meio, né? Isso que é interessante, esse contexto que Jesus colocando ela no meio dos homens, no meio dos seus discípulos, ali, no meio daquele interesse ali. Ela está ali, mas ela não tem parte com aquilo. Ela está ali no meio dos homens, dos discípulos, querendo saber quem que é o maior, quem que é o melhor, mas ela não tem parte com aquilo, ela está lá. Mas ela não tem parte com isso, ela não faz parte disso, ela não está caminhando em relação a isso. Ela não vive ali naquele momento em função disso, em relação a isso.
Ela simplesmente está ali. Irmãos, para o Senhor, se nos humilharmos e formos assim como crianças, então para Ele seremos os maiores. Para Ele. No verso 4, Jesus diz, lá de Mateus, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Para Jesus, o maior, irmãos, é o menorzinho ali. É aquele que não tem essas pretensões. É aquele que não está preocupado com isso, que não vive em função disso. Aquele que está ali no meio dos homens, seus interesses, mas há nele inocência. Há nele simplicidade, há nele humildade, ele se humilha ali, ele é o menor ali, e nele não tem nenhuma pretensão de ser maior em nada. Só um detalhe, observe só, aqui há uma inversão, reparou? Nesse verso 4 aqui, Jesus coloca uma inversão, é uma inversão em relação ao reino dos céus. Que inversão é essa, irmãos? Se queremos ser os maiores, então, segundo o Senhor, devemos ser... Quem que é aquela criança ali no meio dos discípulos? O menor. Por isso que ele diz, se humilhar como uma criança, se for o menor como uma criança, se for inocente como uma criança, diante do reino dos céus há essa inversão, irmãos. Para ser maior, nós precisamos ser o menor. Aliás, o evangelho do reino, ele é repleto, ele é cheio dessas inversões, A gente já viu aqui, se você quer ganhar, você tem que perder, Há várias inversões, essa é cheio dessas inversões. Se você quer ser o maior, então seja o menor. É o evangelho do reino. É o evangelho da cruz. Há essa inversão, O Senhor está ali respondendo a eles, se querem ser o maior, então sejam os menores. Sejam como essas crianças. Essa inversão é o caminho da cruz, é o trabalhar da cruz. Jesus mostra ali para eles o que, irmãos? O caminho da cruz. Por que o caminho da cruz? Porque fala de conversão, porque fala de transformação e fala de inversão. Vocês estão pensando em ser maior? Então, se fosse vocês, pensavam em ser o menor. É isso que Jesus está falando. Esse será o maior no reino dos céus. O maior ali era o menor. Entre os discípulos havia uma criança. Esse para Jesus era o maior. Bom, vamos continuar. Vamos lá para Mateus, capítulo 20, agora verso 20 ao verso 28. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, diz aí a palavra, que se chegou a ele, se chegou a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, Segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, Tiago e João. E adorando, eles pediram ao Senhor um favor. Verso 21, Jesus perguntou-lhes: que queres? E aí a mãe, de João e de Tiago respondeu a Jesus: manda que no teu reino
estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Você não tem. Irmãos, nós temos aqui uma história muito curiosa, né? Muito curiosa. No Evangelho isso acontece, né? Entre os discípulos e a mãe dos discípulos. Diz a palavra que Tiago e João, juntamente com a sua mãe, vão até Jesus pedindo um favorzinho. Vocês viram aí? Pediram a ele um favor. Que favorzinho, né, irmão? Pediram um favor. Que favor é esse? Os 2 queriam, olha só, no reino dos céus, um lugarzinho bem juntinho do Senhor. Um queria se assentar à direita e outro queria se assentar à esquerda de Jesus. Que modéstia, né, irmãos? Não é mesmo? O que mais eles poderiam querer, não é? Esse é só um favorzinho. Pode Jesus vir, um favor para o Senhor, né? Deixa a gente sentar, deixa ele assentar à direita, o outro à esquerda. No seu reino. Quando você estiver lá sentado no seu trono, separa um lugarzinho para os meus filhos. Um à direita e outro à esquerda. Irmãos. Deixa bem claro. Né? Um à direita ou da esquerda, né? Que interessante, né, irmãos? Há irmãos que querem ser tão chegados a Jesus, tão próximos a Ele, né, que para eles deve ter um lugarzinho ao lado dele no seu reino. Há irmãos que querem ser tão próximos, né, do Senhor, tão próximos, mas tão próximos que eles chegam a desejar um lugarzinho à direita ou à esquerda no reino dos céus. Não só desejar, pedir. Pedir, um favorzinho. É interessante como eles colocam isso, né? Um favor. Senhor, um favor, faz um favor pra gente. Você pode colocar um à direita, outro à esquerda? Bom, então veja só, verso 22. Jesus respondeu: não sabeis que pedir. Irmãos, somos assim muitas vezes, não somos? Não sabemos o que pedimos. Estamos ali na presença do Senhor, muitas vezes, cheios de modéstia, né? Pedindo o nosso lugarzinho no reino dos céus. Nossa cadeirinha no reino dos céus. Irmãos, diz aí a palavra no verso 24, que ouvindo isso, os outros discípulos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Olha só que interessante, a gente tem que ter muito cuidado com certas coisas na nossa vida e na nossa caminhada com o Senhor. Certas coisas em nós, irmãos, certos interesses em nós, olha só que interessante. Certas preocupações, certos anseios em nós, pode trazer aos outros irmãos, sabe o quê? Indignação. Diz a palavra aí que por meio desse favorzinho que eles queriam, os outros 10 discípulos, diz aí, não está aí no verso 24? Ouvindo isso, eles ficaram o quê? Indignados. Não estou acreditando que João está falando. Tiago está pedindo. Que é isso? Que favor? Que história é essa? Que favor é esse? Eles ficaram, irmãos, sabe o quê? Indignados. Irmãos, isso é um fato. E precisamos estar muito atentos e temerosos em relação a isso. Que o Senhor nos dê graça, sonde o nosso coração e nos ajude a não sermos pedra de tropeço para outros irmãos. Certos interesses em nós, certas preocupações em nós, certos cuidados que nós temos, certos favorzinhos que nós pedimos ao Senhor, pode trazer ao irmão indignação. Podemos ser pedra de tropeço para os irmãos. É o texto falando isso. Os outros 10, ao verem aquilo, ao ouvirem aquilo, ficaram indignados, irmãos. Todos nós, deixa eu falar uma coisa, precisamos ser tratados pelo Senhor, por sua graça, pelo Evangelho, irmãos. Pedro precisou ser tratado, Tiago precisou ser tratado, João precisou ser tratado. Eles que ali andaram junto do Senhor, foram testemunhas oculares do Senhor. Quem dirá de nós? Será que os nossos interesses,
Será que as nossas perguntas, será que as nossas preocupações em relação aos nossos anseios e nossos desejos, né, aos nossos favorzinhos que nós pedimos, ansiamos diante do Senhor, será que isso traz o quê aos outros irmãos? Será que edifica? Será que acrescenta? Ou será que traz indignação? Nesse caso aqui, Tiago e João trouxeram indignação aos outros 10 discípulos. Irmãos, meu pedido essa noite é que o Senhor realmente nos ajude nisso, sabe? Venha sondar a nossa vida, venha sondar o nosso coração, porque nós precisamos ser como crianças no meio dos homens. Aqui, o texto é muito interessante. Os discípulos ficam indignados, né? Mas eles ficam indignados aqui com uma questão muito importante, irmãos, uma questão muito séria. Não é aquela coisa, aquela babação que muitas vezes a gente vê dos homens, né? As pessoas ficam indignadas com certas coisas que não dá para entender, né? Ai, não usa camisa para dentro. Ai, prega-se interno. Ai, né, gosta de futebol. A gente não está falando dessas besteiras, dessas bobagens, né? A gente está falando aqui de uma questão muito séria. Os discípulos, olha o interesse deles, olha o favorzinho que eles queriam sentar do lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda. A gente está falando uma coisa aqui que o próprio Senhor demonstra o quanto isso é importante, né? Ao falar que temos que ser como crianças para entrarmos no reino dos céus. Irmãos, com certeza, né, nós precisamos ainda aprender muito com o Senhor, nós precisamos ainda muito sermos tratados pelo Senhor, porque muitas vezes os nossos interesses, os nossos anseios, as nossas preocupações não batem com os interesses do reino dos céus. E isso pode ser muito prejudicial a outros irmãos. Vocês entendem isso? Isso pode trazer ao irmão, né, um problema muito grande, assim como para a nossa própria vida. Nós precisamos aprender muito ainda com o Senhor. Porque nós precisamos nos tornar como crianças, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa necessidade da sua misericórdia sobre nossas vidas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. E os discípulos estão lá. Ah, Senhor, meu lugarzinho tem que ser aí assentado contigo. À sua direita, à sua esquerda. Quem que é o maior, Jesus? Quem que é o maior? E os outros lá estão ficando indignados. Vocês percebem isso? Como muitas vezes nós, né, e os nossos interesses, que é do homem, como precisa ser tratado aquilo que é do homem em nós? Aquilo que é inerente ao homem. O Senhor precisa tratar conosco em muitas coisas. O Evangelho precisa tratar conosco, nós precisamos ser tratados, porque a gente precisa se tornar como crianças. A gente precisa se converter e se tornar como crianças, irmãos. Esses trechos do Evangelho demonstram exatamente isso, que o Senhor precisava ainda em muitas coisas tratar a vida dos discípulos. Tratar a vida dos discípulos, para que eles não fossem, irmãos, pedra de tropeço. E nós precisamos disso, nós precisamos reconhecer isso, que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Não é tratados pela igreja, não é tratados pela religião, é pelo Senhor, pela obra da cruz, irmãos, pela uma obra de transformação. A Bíblia ela é rica disso, de evidências, o quanto há essa necessidade em nós de transformação. O Evangelho fala que precisamos nos tornar como crianças, o Evangelho fala que precisamos nascer de novo para ver e entrar no reino dos céus. O Evangelho fala de transformação. Jesus prega transformação. Uma transformação que Ele, exclusivamente, e o seu Evangelho pode realizar em nós. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Nós, como indivíduos, como pessoas, irmãos, precisamos reconhecer que precisamos ser tratados pelo Senhor. É pelo Senhor, não é pela religião, não é pela igreja.
O Senhor, somente Ele pode fazer isso. Quem que pode nos transformar, irmãos, a ponto de sermos como crianças e aptos para entrar no reino dos céus? Quem? Só Ele. Só Ele. Nós precisamos, com certeza, do trabalhar de Deus na nossa vida. E o primeiro passo é reconhecer isso. O primeiro passo é entender essa necessidade de sermos tratados pelo Senhor. Sermos tratados pela obra do Senhor, pela cruz, pelo Evangelho. Isso é muito importante. Pois bem, agora olha só, veja onde tudo isso acaba chegando. Olha onde vai acabar essa história. Verso 25. Então Jesus, chamando os discípulos, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vós. Olha só, no verso 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, para servir. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus disse assim, em relação ao favorzinho que Tiago e João pediram. Ele disse: sabeis. Sabeis que os governadores dos povos, os maiorais, eles exercem autoridade sobre vocês. Eles dominam sobre vocês. Mas aí ele diz: não é assim entre vós. Os povos, os governadores, no mundo é assim. Entre vós, não é assim. Pelo contrário, ele diz: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Sabe onde isso vai parar, irmãos? Naquela questão do outro texto. Em quem é maior e em quem é menor. Sabe onde essa questão, esse favorzinho aqui, vai acabar parando? Naquela questão. Quem é maior? Quem é menor? Esse pedido aqui, irmãos, esse favor que Tiago e João pediram, essa indignação que os outros discípulos sentiram, né? Provaram ali naquele momento. Sabe onde isso acaba? Acaba exatamente naquela questão. Quem é maior? Quem é menor? E Jesus disse assim: os dominadores, né? Os governadores, os maiorais, eles são assim, mas entre vós não. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, olha lá, esse será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, esse vos servirá, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui a outra figura que nos é muito importante. A primeira, Jesus fala sobre sermos como crianças. A segunda, Jesus fala sobre sermos como servos. Segundo o Senhor, devemos aqui, irmãos, nesse tempo, quando caminhamos com o Senhor, quando ainda aprendemos com o Senhor, sermos como servos. Aqui, irmãos, devemos entender que nós não viemos para essa terra para sermos servidos, mas assim como Ele, para servir. Se nós queremos ser grandes em relação ao reino dos céus, na ótica do reino dos céus, irmãos, então devemos servir. Entra o trabalho, né? Oi? Entra o trabalho na história. Entra o trabalho. É o servir. Seja servo, Jesus disse. Você quer ser o maior? Você quer ser grande? Seja servo. Quem era o servo naquele contexto? Assim como uma criança, o menor. O menor. O menor. Irmãos, como igreja do Senhor, temos perdido esse sentimento, sabia? Temos nos esquecido desta posição que nos relaciona com o Senhor.
com o reino dos céus, tão importante para nós, tanto a da criança como do servo. Nós temos esquecido disso. Nos dias de hoje está totalmente invertido. Como igreja, nós temos perdido esse legado. Se olharmos para o testemunho da igreja primitiva, né, irmãos, nós vemos que isso era, né, abundante entre eles. Se a gente comparar a igreja primitiva e a nossa, hoje, esse tempo, há uma diferença enorme, gigantesca nesse sentido. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que esse sentimento era comum e muito presente, muito abundante entre todos os irmãos. Olha só como era diferente. Romanos 1, verso 1, dá uma olhada. Romanos 1, verso 1. Paulo diz assim, olha só. Paulo diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Agora olha só, Tiago 1, verso 1. Tiago diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Pedro, olha o que Pedro fala. Só lembrando, esse Tiago aí era o irmão de Jesus. Tem um outro irmão que eu já vou citar também. Olha só, Pedro, aquele Pedro, ó, lembra o Pedro? O que se lançava? Olha só, Pedro diz assim, em 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora outro, ó, Judas. Judas que também foi irmão do Senhor. Não Judas Iscariotes, Judas que era irmão de Tiago, irmão de Jesus. Judas, versículo 1. Finalzinho da Bíblia, ó, mãe, embaixo aí, ó. Judas 1. Verso 1. Judas disse assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Por último, irmãos, olha o que João diz. O João, que pediu um favorzinho para Jesus. Olha como ele permitiu que Deus trabalhasse na vida dele. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. O último livro, mãe. Eles começam assim as cartas, reparou? Todos. Deixa claro já. E o de Judas é o mais interessante. É interessante. Ele coloca irmão de Tiago. Irmão de Tiago, servo de Jesus. Ele não fala, né, irmão de Jesus, ele fala servo de Jesus. João diz assim em Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu... Viu só? Viu só como ele se identificou, irmãos? Bom, olha só, irmãos. Paulo, Tiago, Pedro, Judas, João... Todos eles permitiram trabalhar de Deus em suas vidas e se identificaram como servos do Senhor. O Evangelho tocou a vida desses homens, a cruz tocou a vida desses homens, Cristo tocou a vida desses homens a ponto deles se identificarem diante do reino dos céus, não mais como maiores. Não mais como melhores ou grandes, mas como servos. Ao olharem para Jesus, ao olharem para aquilo que o Senhor tinha feito na vida deles, ao olharem para o reino dos céus, irmãos, esses se identificam como servos de Jesus Cristo. A gente precisa voltar para isso, irmãos. Como igreja, é o que o Senhor espera de nós. Sermos como crianças, inocentes, simples na presença do Senhor.
humilhadas, né, que se humilham na presença do Senhor, que dependem, que rogam, que clamam, que entendem as suas limitações diante do Senhor. E precisamos ser servos. Servos, irmãos. Servos, chamados, ele diz aqui, olha que interessante, Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Eu sou servo, chamado para ser apóstolo. Ele fala que ele é servo, chamado para ser apóstolo. Ser apóstolo é um chamado. Eu sou servo. Judas, irmão de sangue, né? Filho de Maria, irmão de Tiago, disse, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Servo de Jesus. Irmãos, quando eles olhavam para o Senhor, né? Quando eles olhavam para o reino, eles olhavam e se enxergavam como servos. João disse, essa revelação Deus deu para mostrar aos seus servos e notificou ao seu servo João. Que lindo. Que lindo, irmãos. Ah, irmãos, diante de tudo isso, vem ao meu coração o seguinte pensamento. Qual é a importância de sermos como crianças e servos aos olhos de Deus e na ótica do reino dos céus? Qual que é a importância disso? Qual que é a importância disso? Total. Total. Absoluta. Esse estudo, irmãos, pode ser simples, pode não emocionar, mas sabe qual que é a importância disso? Total. Irmãos, se quer entrar no reino dos céus, tem que se converter e tem que se tornar como crianças. Irmão, você quer ser grande no reino dos céus? Então você tem que servir, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. A importância disso aqui é a total, irmãos. Irmãos, se nós aprendermos e vivermos verdadeiramente como crianças e servos, nós damos um salto para o reino dos céus. Você sabia disso? Nós damos um salto para o reino dos céus. Nós somos jogados, literalmente, às portas, irmãos, do reino dos céus. Não é das coisas daqui, né? Mas do reino dos céus. A importância disso é tão grande porque ela se relaciona com o reino dos céus. Qual que é a importância disso? É que tudo isso está relacionado ao reino dos céus. Irmãos, no reino dos céus nós não precisamos de cadeirinha. Nós precisamos entrar lá. Eu preciso entrar lá. É isso que eu preciso. Eu preciso entrar, né, às portas do reino dos céus. E para isso, irmãos, eu preciso ser como uma criança que se humilha na presença do Senhor e como um servo. Eu, Lucas, servo de Jesus Cristo. É essa a expressão e a identificação que vai ser dita lá nas portas do reino dos céus. Quem é você? Eu, Lucas, servo de Jesus Cristo. Essa é a identidade que você vai apresentar lá no reino dos céus. Janaína, serva de Jesus Cristo. Christian, servo de Jesus Cristo. Rodrigo, servo de Jesus Cristo. Todos nós, irmãos, essa é a identidade que nós vamos apresentar lá. Quem é você? Servo de Jesus Cristo. Bom, segundo o Senhor, se queremos entrar no reino dos céus, se queremos verdadeiramente sermos considerados no reino dos céus, é assim que nós devemos ser achados, como crianças e servos. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, pela importância que ela tem para nós, como igreja, como indivíduos, e nós precisamos, ó Pai, nos converter e nos tornar, como diz a Tua palavra, como crianças. E precisamos aprender a viver nessa vida, nesse tempo,
como aquele que serve, não para ser servido, mas para servir, assim como o Senhor fizeste. Nós pedimos ao Pai que o Senhor restaure esse testemunho no meio da tua igreja, o Senhor restaure essa obra no meio do teu corpo, no meio de nós, de cada um de nós. Senhor, nos ensina a nos abrir ao Senhor, a permitir o Teu trabalhar em nós, para que não sejamos como pedras de tropeços, mas para que sejamos considerados pelo Senhor diante do reino dos céus. Que ao olhar para a nossa vida, o Senhor veja em nós corações, almas, mentes como crianças, simples, inocentes na Tua presença, Senhor. Que ao olhar para nós, o Senhor veja em nós servos e que a gente possa declarar em verdade, Senhor, em simplicidade, essa expressão: sou servo de Jesus Cristo. O Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos perdoe os nossos interesses, muitas vezes não em acordo com o Senhor, que o Senhor nos perdoe os nossos anseios muitas vezes, os nossos desejos muitas vezes. O Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.